Se estatística fosse um GPS, ela te mostraria o caminho certo. Mas, se tu não confiar nela, pode acabar pegando a rua errada. Na rotatória, siga em frente. E eu tô aqui para te ajudar a não fazer isso. Hoje tu vai aprender a usar a tabela binomial para calcular probabilidades sem quebrar a cabeça com fórmulas. Quer calcular propriedades sem precisar usar a equação? Então vamos nessa! Não! Lá vem mais uma tabela para eu decorar. Ah, morre, diabo! Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta. Depois que tu aprendeu a calcular probabilidade binomial usando a equação que eu te ensinei nesse vídeo que vai ficar indicado no card e na descrição, chegou a hora de eu mostrar a tabela binomial. Essa tabela é uma ferramenta que nos ajuda a encontrar probabilidades de sucesso em experimentos binomiais sem precisar calcular tudo na mão. Mas então por que tu não ensinou logo isso de uma vez? Tô falando agora. Posso dar minha aula? A tabela binomial é uma ferramenta que já traz probabilidades prontas para eventos que podem ter sucesso ou fracasso, desde que a gente saiba o número total de tentativas, ou seja, quantas vezes o evento acontece, que é o N, o número desejado de sucessos, que é quantas vezes a gente quer que dê certo, que no caso da tabela é o X, e a probabilidade de sucessos em cada tentativa, ou seja, qual a chance de dar certo, que é o P. A gente pode encontrar as probabilidades na tabela binomial em 3 situações. Quando P é menor ou igual a 0,5, quando P é maior do que 0,5, ou se X é maior, menor ou está entre 2 valores. Não entendi nada. Bora para os exemplos. Vamos começar quando a tabela mostra possibilidades para valores de P até 0,5. Bora para o passo a passo. Encontra a mini tabela dentro da tabela que corresponde ao número de tentativas que tu quer, que é o N. Localiza a coluna com o valor de P desejado e encontra a linha correspondente ao número de sucessos, que é o X. A interseção desses valores fornece a probabilidade exata de obter X sucessos. Olha para cá! Imagina que um estudo de educação física quer saber a probabilidade de exatamente 3 de 10 atletas acertarem um arremesso, sabendo que a chance de cada um acertar é de 40%. Primeiro, a gente procura na tabela a linha com N igual a 10 e X igual a 3. Segundo, como P é igual a 0,4, que é lá os 40%, a gente acha a interseção correspondente. Para terminar, o valor na tabela nos dá a probabilidade de 0,215. What the fuck? Faltou eu explicar que os valores na tabela binomial representam probabilidades em forma decimal, variando entre 0 e 1. Para expressar o resultado em porcentagem, é só multiplicar por 100. Nesse nosso caso, é só multiplicar 0,215 por 100 que a gente encontra 21,5, ou seja, tem 21,5% de chance de obter exatamente 3 sucessos nas 10 tentativas nesse caso que eu te mostrei. Agora eu entendi! Quer dizer que eu não preciso resolver aquela fórmula chata do vídeo anterior? Exatamente. A tabela já faz esse trabalho sujo pra gente. E para te provar que eu sou a tua prof favorita da vida, eu vou deixar um link onde tu consegue baixar essa tabela no primeiro comentário fixado. Agora imagina que um estudo na área da farmácia quer saber a probabilidade de um medicamento funcionar em pelo menos 6 de 8 pacientes, sabendo que ele tem 70% de eficácia, no caso o medicamento. Aqui, P é 0,7, portanto, maior do que 0,5. A questão é que a tabela só cobre valores de P até 0,5. E agora? Quem poderá defender-me? Quem? Eu. A pergunta que a gente quer responder é qual a chance do medicamento funcionar em pelo menos 6 dos 8 pacientes, e a gente sabe que o medicamento tem 70% de chance de funcionar para cada pessoa,
que o estudo está testando 8 pacientes e que pelo menos 6 significa que a gente quer saber a chance de o remédio funcionar para 6, 7 ou 8 pessoas. A tabela binomial já traz as respostas prontas para esse tipo de situação, mas ela só mostra valores quando a chance de sucesso, que é o P, é menor ou igual a 50%. Então, em vez de contar os sucessos, a gente vai ter que contar os fracassos. Ou seja, se um remédio funciona em 70% dos casos, é porque ele falha em 30%. Então, em vez de calcular o sucesso em 6, 7 ou 8 pacientes, basta calcular o fracasso em 0, 1 ou 2 pacientes. O resultado vai ser o mesmo. Se o remédio funciona em 70% dos casos, então ele não funciona em 30% dos casos. O que quer dizer que, em vez de calcular sucesso em 6, 7 ou 8 pacientes, podemos calcular o fracasso em 0, 1 ou 2 pacientes para chegar na mesma resposta. Olha para cá, vai na mini tabela do N igual a 8 dentro da tabela binomial, porque a gente está testando 8 pacientes. Olha o P igual a 0,3 em vez do P igual a 0,7, porque tu está contando os fracassos. Agora, pega os valores de x igual a 0, igual a 1 e igual a 2 fracassos, ou seja, o contrário do sucesso em 8, 7 e 6 pacientes. Deixa eu ver aqui. Para 0, que é a chance de nenhum fracasso, o valor é 0,058 na tabela, que vai dar 5,8%. Para 1, que é a probabilidade de um fracasso, o resultado é 0,198, que vai dar 19,8. E para 2, que é a probabilidade de 2 fracassos, o resultado é 0,296, que vai ser 29,6%. Agora soma tudo. 5,7% mais 13,6% mais 24,2%, que é igual a 43,5%. Ou seja, a probabilidade do medicamento funcionar para pelo menos 6 pacientes é de 43,5%. Não entendi por quê. Esse resultado significa que, se esse estudo for repetido várias vezes, em 43,5% das vezes o medicamento vai funcionar para pelo menos 6 pacientes, ou seja, esse remédio tem boas chances de funcionar para a maioria das pessoas, mas não é garantido. Em mais da metade dos casos, ele pode falhar em 3 ou mais pacientes. Foi justo isso que a gente calculou com a ajuda da tabela, a chance de fracasso. Traduzindo do português para o português, se um remédio tem 70% de chance de funcionar e é testado em 8 pacientes, a chance dele funcionar para pelo menos 6 dessas pessoas é de mais ou menos 43,5%. Isso significa que, em média, em menos da metade dos testes, ele vai ter um bom desempenho para a maioria dos pacientes. Finalmente, a terceira situação é quando a gente quer saber a probabilidade de obter mais de um certo número de sucessos ou menos de um certo número de sucessos. Seria tipo, qual a chance de sucesso na prova de estatística ser menor do que 70%? Tipo isso. Deixa eu te dar uns exemplos. No caso menor ou igual, imagina que uma psicóloga quer saber a chance de 5 ou menos pacientes melhorarem com uma nova terapia. Se a taxa de sucesso do tratamento for de 40% e o estudo incluir 10 pacientes, basta procurar na tabela binomial. Ela só precisa olhar direto esse valor na tabela. N vai ser igual a 10, P igual a 0,4 e X igual a 5. Na tabela, isso é 0,833, ou seja, a chance de 5 ou menos pacientes melhorarem com a nova terapia é 83,3%. Agora, no caso maior ou igual, pensa num nutricionista que quer saber a chance de pelo menos 7 de 12 pacientes perderem peso com uma nova dieta, com chance de 50% de funcionar. A gente quer encontrar a chance de que 7 ou mais pacientes percam peso. Só que, como nem tudo são flores, a tabela só dá probabilidades acumuladas.
Quer dizer, a chance de que um número de sucesso seja igual ou menor do que um certo valor. Para isso, a gente usa o truque de px maior ou igual a 7 igual a 1 menos px menor ou igual a 6, que quer dizer que, em vez de contar diretamente quem perdeu peso, se verifica a chance de 6 ou menos pacientes terem sucesso. E aí se subtrai de 1, porque a soma de probabilidade sempre dá 100%. Agora vamos procurar na tabela. Procura valores correspondentes a 12, que é um número de pacientes, P, que é 0,5, e X igual a 6. O valor na tabela é 0,226, ou 22,6. Para calcular P para X maior ou igual a 7, vai ser 1 menos 0,226, que dá 0,774, ou 74%. Portanto, se o nutricionista acompanha 12 pacientes em uma dieta onde cada paciente tem 50% de chance de perder peso, a probabilidade de que pelo menos 7 desses 12 pacientes consigam perder peso é de 77,4%, o que indica que é bem provável que a dieta funcione para a maioria dos pacientes. Finalmente, no caso entre dois valores, digamos que tu quer saber a chance de um remédio funcionar para entre 2 e 4 pacientes num grupo de 5. É barbada, só soma as probabilidades de x igual a 2, x igual a 3 e x igual a 4 na tabela binomial. Olhando para a tabela para n igual a 5 e para p igual a 0,4, tu encontra para x igual a 2, 0,346, que é 34,6%. Para x igual a 3, 0,230, que é 23%. E para x igual a 4, 0,077, que é 7,7%. Agora soma tudo. 34,6 mais 23 mais 7,7, que vai dar o 65,3%. O que quer dizer que em 65,3% das vezes, o remédio vai funcionar para entre 2 e 4 pacientes. Feito! Eu espero que tu tenha captado que a tabela binomial é uma ferramenta poderosa e que economiza tempo e evita cálculos complexos. No próximo vídeo, eu vou te falar sobre valor esperado e variância na distribuição binomial. Então te inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado do vídeo novo. Eu ia curtir muito se tu me mandasse um valeu ou um pix de qualquer valor nesse e-mail para ajudar a pagar as contas do canal. Aliás, esse e-mail é por onde tu me chama se precisar de uma mentoria para o teu trabalho acadêmico. Mas se o bicho tá pegando, já me faz muito feliz tu deixar o teu joinha para fortalecer a amizade e um comentário que pode ser só um emoji para aumentar o engajamento do canal. Se tu gostou do vídeo, manda para um amigo ou para um colega que está precisando de ajuda nesse assunto. Se tu não gostou, manda para quem tu não suporta, só para ver essa pessoa passando raiva. E claro, fica com as minhas cagadas durante a gravação. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Hoje tu vai aprender a usar a tabela binomial. 30% de fundo. Carro de som na rua, mas vai pra puta que o pariu. Desliga essa bosta. Não pode falar palavrão. Ah, mas que chinelão, pelo amor de Deus. Ah, mas isso aí é um baita do chinelão. Eu não acredito. E te evita.